Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula para a Câmara do Cabo de Santo Agostinho, aula de História Geral. Hoje nós iremos falar sobre o Iluminismo e a Revolução Francesa, dois temas que são correlatos, que estão lá no teu edital e que caem constantemente em prova. Então, na aula de hoje a gente vai estar olhando esse conteúdo. E aí dizer para você que chegou aqui e está gostando dessa playlist, já acompanha nosso canal, curta, comente e compartilhe. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então, se você quer nos ajudar, faça isso. Dizer também que a nossa apostila está disponível. Tem material completo de História Geral e História do Brasil. Para todos os níveis, viu? Se você vai fazer fundamental, médio, superior, completo. E o nosso aulão vai ter História Geral, e História do Brasil e Atualidades. Vai ser no dia 12 de setembro. Você pode falar comigo no WhatsApp e adquirir essa casadinha também. Aí você pode ter acesso a isso. Tá bem? Para você gabaritar nessa prova. Tranquilo? Porque dessa feita, tenho certeza que isso vai ajudar muito na sua prova, na sua aprovação. Certeza que isso vai melhorando, né, os seus estudos. A gente tá aí entrando em setembro. Sua prova já é daqui a pouco. Beleza? Então, vamos nessa pro nosso conteúdo. Vamos lá. Quando a gente fala sobre iluminismo, a gente está falando sobre um movimento político ideológico. A gente está falando sobre uma questão de um pensamento. Por que um pensamento é tão importante? Porque nós precisamos entender que a forma como nós pensamos, ela modifica a nossa realidade. Tá certo? Então, o que é o iluminismo? É um movimento que surge lá na França, mais ou menos no século XVIII, final do século XVII, começo do século XVIII, que visa mudar as bases do chamado antigo regime, mudar as bases daquilo que nós entendemos como os ideais de absolutismo. Então, aquilo que se pensava antigamente que era necessário ter um soberano mandando em todo mundo, era essa a ideia durante o absolutismo. Então, você defende que alguém mande em todo mundo. O iluminismo ele vai ser uma teoria exatamente o contrário. Então, o princípio dele vai ser colocar o seguinte, e aí a gente já pega alguns princípios importantes que estão na nossa sociedade até hoje. Uma delas é a da divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. É assim que a gente divide os poderes do nosso país ainda hoje. Executivo, vamos falar, por exemplo, do governo federal, né? Fica mais fácil da gente entender. Executivo, quem é o chefe do executivo? Presidente da República. Quem é o legislativo? Aquele que legisla, aquele que faz as leis? Câmara e Senado, o Congresso Nacional. E o judiciário, quem é o judiciário? O STF, o STJ, o TSE, todos esses sistemas de justiça são o poder judiciário. A gente divide ainda hoje. Então a gente vai ter vários filósofos iluministas importantes para entender o que é a sociedade nesse momento. Então, quando a gente pensa sobre iluminismo, pensa isso. É a mudança de mentalidade. E aí vem mais uma mudança de mentalidade também crucial para você entender, que é um cara chamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é o cara que vai falar sobre o contratualismo. Anota isso aí no teu caderno. Contratualismo, porque veja só, antigamente, quem é que dava o poder ao rei? O Papa ia lá e coroava o rei. Porque o Papa está coroando o rei. É a ideia de que quem dá o poder àquele rei é Deus. Se Deus colocou o poder na cabeça daquele rei e daquela família, o povo pode contestar aquele rei? Não. O povo não pode contestar o cara que foi colocado por Deus. E o que é que vai acontecer então diante disso? O que acontece é que a população ela precisa aceitar aquilo, não pode mudar. Quando vem Rousseau, ele diz o seguinte, olha só, não é Deus que coloca ele ali. Quem coloca ele ali é o povo, através de um contrato social. Então nós, população, nós damos o poder ao rei para que esse rei governe a gente sobre algumas bases. Que bases são essas? Nós precisamos manter as coisas mínimas, sobretudo paz, então segurança, paz, e alimentação. Então a gente precisa ter o que comer e ter paz, porque naquela época também a Europa vivia em constante conflito. Então, diante disso, o Rousseau ele muda a lógica, porque veja só, se não é mais Deus que coloca o rei lá, é o povo, se o povo coloca, o povo pode tirar.
Se o povo coloca, o povo pode tirar. Muda a mentalidade da população a respeito do seu governante. Então hoje, se nós temos uma cabeça de que os nossos governantes, eles não são figuras que mandam em tudo, que tem total poder, certo? Até, pensa nisso. A gente esse ano tem eleições, daqui a pouco tem eleições. Vocês estão fazendo concurso para a Câmara do Cabo, certo? A Câmara do Cabo é o quê? Órgão legislativo. Quem é o executivo? A prefeitura. Vocês sabem, entenderam isso? A Câmara Municipal, ela vai mudar esse ano. Vamos dizer que mude 100% da Câmara do Cabo. Quer dizer que o concurso não valeu? Não. Porque o importante do concurso, e vocês não serão funcionários dos vereadores, vocês serão funcionários do povo do Cabo de Santo Agostinho. Entenderam isso? Então você é funcionário não daquela pessoa. Você não deve favor àquela pessoa. Você está fazendo um concurso público justamente para não depender disso. Entendeu a lógica? Então você precisa ser atento a isso. O que importa é o cargo, não a pessoa que está ali ocupando. Sacou? Isso é muito importante para você compreender esses ideais iluministas. Divisão de poderes, contratualismo e contra o absolutismo. Então eles vão bater de frente com o absolutismo. Pausa para água. E para dizer que você pode ajudar o nosso canal a crescer de duas maneiras. A primeira, curta, comente e compartilhe. Não passe por esse vídeo sem deixar uma curtida, um comentário, espalhe o boato, manda para mais gente, manda naquele grupo do WhatsApp, tem um professor aí massa no YouTube, sei o que, e manda ele tal com a apostila, manda lá pra galera, certo? Aula gratuita é aqui. E também você pode ajudar o nosso canal adquirindo um dos nossos materiais, aulão ou apostila, ou contribuindo através do Pix que fica aqui na descrição do nosso canal. Beleza? Vamos nessa. E aí o iluminismo é um movimento político, ideológico, um movimento intelectual. E ele se expressa de uma maneira. Que maneira é essa? De várias maneiras, podemos dizer isso, mas assim, a principal delas vai ser a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um momento onde o absolutismo ele vai cair na França. Então, a França vai ser um local onde o absolutismo ele é derrotado, em primeiro lugar ali, né? E a gente pode observar isso, né? Isso é uma coisa importante nesse contexto. Por quê? Porque a França era um dos principais bastiões do absolutismo. Um dos grandes marcos do poder absoluto do rei é o Luís XIV, certo? Inclusive Luís é nome francês. Tanto é que a cidade que foi dominada pelos franceses com maior relevância foi a cidade de São Luís do Maranhão. A capital do Maranhão teve dominação francesa, por isso que o nome é São Luís. Ou quando você vai para Saint Louis, lá nos Estados Unidos. Se tem Saint Louis é porque foi dominação francesa. Se seu nome é Luís, Luísa, nome francês. Mariana, Mariano, Mariane, nome francês. Já grava isso na cabeça. Você fala, agora eu entendi de onde veio meu nome. Isso é tudo nome francês. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter, com a Revolução Francesa, e o Luís XIV era muito famoso porque uma das frases, né? Ele dizia assim, o Estado sou eu, l'État c'est moi. Gastando meu francês aqui. L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então, não existe a figura de um Estado maior, ou seja, de algo que supere o rei, a figura dele. Ele é o Estado por completo, certo? Ele é o Estado por completo. Então, isso era a marca do absolutismo. E aí, o seu neto, Luís XVI, ele era um rei frágil, ele chama a Assembleia dos Três Estados, que eram nobreza, clero e povo, Estado geral. Nesse Estado geral, tem uma classe social, que ela está ascendendo socialmente, significa ela está ganhando dinheiro, mas ela ainda não tem poder político. Que classe social é essa? A burguesia. Professor, peraí, mas burguês não é o cara que manda em tudo? Hoje em dia, que nós vivemos no capitalismo, na era moderna, naquele momento, quem mandava era a nobreza. Então, no Estado geral, quem era a maioria da população? O povão, porque aqui tem tanto o povão pobre, quanto tem o burguês, que é rico, mas não tem poder político. Só que cada estado tinha um voto. Juntava clero e nobreza, dava sempre no Estado geral. O que vai acontecer? Eles se revoltam, fazem a revolução.
Quando eles fazem a revolução, o que vai acontecer naquele momento é que a monarquia ela vai ser destruída. Então ela vai ser destruída e você vai começar a mudar tudo. Então você muda o calendário, você muda a data festiva, você vai mudar um monte de coisa. Por quê? Porque você quer subverter completamente a ordem. E qual é o marco da Revolução Francesa? O 14 de julho, a queda da Bastilha. Essa imagem você já viu em algum lugar. Duas imagens da Revolução Francesa que você já viu. Aquele lugar, um prédio gigante pegando fogo, que é a Bastilha, e o outro que é uma mulher empunhando a bandeira tricolor. Aquela mulher que tem os seios desnudos e carregando a bandeira azul, branca e vermelha. Por quê? O prédio em chamas é a Bastilha, que era uma prisão, mas era uma prisão política. Então estava ali quem era contra o imperador. Entendeu? Então eles vão dizer assim: nós não queremos mais ninguém preso por dizer o que pensa. Queda da Bastilha. E depois o símbolo da Marianne carregando a bandeira. Porque os seus desnudos, o símbolo da maternidade, o símbolo de dizer está nascendo algo novo. Que é esse algo novo que está nascendo? É a República Francesa. Então acaba com a monarquia, nasce a República Francesa. E aí vem o momento da Revolução Francesa, onde vai ter uma mudança social muito grande. Tem até uma coisa muito interessante. A Revolução Francesa é dividida em dois grupos, jacobinos e girondinos. Os jacobinos eram aqueles que queriam reformas rápidas, mudanças rápidas. E no parlamento eles se sentavam sempre à esquerda. Os girondinos eram aqueles que queriam revoltas, só estou falando de revoltas, queriam reformas, mudanças, mas de maneira mais lenta. Eles se sentavam à direita. É por isso que ainda hoje, quando a gente vai dizer que alguém é de um espectro político, a gente, fulano é de esquerda, fulano é de direita, ainda com base na Revolução Francesa. É interessante pensar como essas coisas se mantêm, né? Tanto a divisão de poderes, quanto esquerda e direita, tudo isso tem a ver com o processo da Revolução Francesa. Mais um gole de água pra gente. E aí vem um momento da Revolução Francesa, que é esse período do terror, né? E aí, o que vai acontecer naquele momento? Guilhotina, matam o imperador, matam a imperatriz, né? E é uma modificação gigantesca no mundo daquele momento. E a Revolução Francesa, em 1789, ela inaugura um outro período da história. Ela inaugura o que a gente chama hoje em dia de era contemporânea. A gente divide em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. A Revolução Francesa é o início da Idade Contemporânea. Tudo que nós vivemos até hoje é inspirado na Revolução Francesa. Inclusive, um grande historiador chamado Eric Hobsbawm ele dizia isso. Todas as revoluções depois de 1789 são inspiradas na Revolução Francesa, dada a sua importância para a sociedade, para o mundo inteiro e para tudo que nós pensamos. Boa parte daquilo que nós refletimos sobre o mundo ainda está inspirado na Revolução Francesa. E aí depois quem é que vem? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vem logo em sequência. Mas esse é o próximo passo para a gente estudar. Beleza, minha gente? Gostou da aula? Aquela curtida, aquele comentário. Vai ter vídeo aqui várias vezes, resolução de questões, tudo isso. Beleza, meu povo? Tamo junto e forte abraço.